A fronteira do Brasil com a Venezuela, antes um símbolo de cooperação, hoje evoca imagens preocupantes. A movimentação de tropas brasileiras para a região norte do país, em resposta à crescente instabilidade na Venezuela, levanta uma questão crucial. Estamos à beira de um conflito armado? A situação exige cautela, análise e, acima de tudo, informação precisa para que os brasileiros compreendam os desafios que se desenrolam em seu próprio quintal. O que começou como um fluxo constante de venezuelanos em busca de uma vida melhor, transformou-se em um desafio de segurança nacional. O Brasil, historicamente avesso a intervenções militares, se vê obrigado a reforçar sua presença militar na região, numa tentativa de conter o avanço da crise humanitária e política que assola a Venezuela. O governo brasileiro, em resposta à escalada da crise venezuelana, autorizou o envio de tropas do exército para a região fronteiriça. A movimentação de militares, veículos blindados e equipamentos logísticos teve início em inserir data e se concentrou principalmente em Roraima, principal ponto de entrada para milhares de venezuelanos que fogem da fome, da violência e da perseguição política. Apesar de o governo brasileiro manter cautela em relação à divulgação de números precisos sobre a operação, estima-se que, inserir número aproximado, militares estejam envolvidos na missão de garantir a segurança na fronteira. A presença das Forças Armadas visa, acima de tudo, garantir a integridade territorial do Brasil e a segurança da população local, que tem sido diretamente impactada pela crise humanitária. A escalada da crise na Venezuela, governada pelo regime autoritário de Nicolás Maduro, tem sido acompanhada com crescente preocupação pelo Brasil. A situação no país vizinho se deteriora a cada dia, com a economia em colapso, a inflação fora de controle e a escassez de alimentos e medicamentos. As denúncias de violações de direitos humanos, a perseguição política, a fome e a falta de acesso à saúde básica têm levado milhões de venezuelanos a buscar refúgio em países vizinhos, incluindo o Brasil. A crise humanitária é visível nas ruas, com crianças desnutridas e famílias inteiras vivendo em condições precárias. A migração em massa tem sobrecarregado os serviços sociais e de saúde nas regiões fronteiriças do Brasil. Em Roraima, por exemplo, a chegada constante de refugiados tem gerado desafios logísticos e humanitários significativos. O governo brasileiro, em parceria com organizações internacionais, tem trabalhado para fornecer assistência, mas os recursos são limitados. O governo brasileiro, em diversas ocasiões, condenou a ruptura da ordem democrática na Venezuela e tem exigido a realização de eleições livres e transparentes como caminho para a resolução da crise. Além disso, o Brasil tem buscado apoio de outros países da América Latina e da comunidade internacional para pressionar o regime de Maduro a aceitar uma transição pacífica de poder. No entanto, as declarações belicosas de Maduro, que acusa o Brasil de conspirar contra seu governo, têm contribuído para aumentar a tensão na região. A retórica agressiva e as manobras militares na fronteira têm gerado um clima de incerteza e medo entre os moradores das áreas fronteiriças. O incidente em Pacaraima, em agosto de 2018, quando brasileiros atacaram acampamentos de refugiados venezuelanos, acendeu um sinal de alerta para a necessidade de conter o avanço da xenofobia e da violência. A resposta das autoridades brasileiras foi rápida, mas o episódio destacou a fragilidade da situação e a urgência de políticas eficazes para integrar os refugiados e promover a convivência pacífica. Roraima, no extremo norte do Brasil, é uma região de contrastes e desafios. Faz fronteira com a Venezuela, um país que enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. Roraima se tornou a principal porta de entrada de refugiados venezuelanos no país, recebendo milhares de pessoas em busca de uma vida melhor. Com uma geografia peculiar, marcada pela floresta amazônica e por extensas áreas de mata fechada, a região é um verdadeiro desafio para quem precisa atravessá-la.
A densa vegetação e o terreno acidentado dificultam a logística e o controle da fronteira, tornando a tarefa das autoridades ainda mais complexa. Além disso, a crescente demanda por assistência humanitária exige uma resposta rápida e eficiente. As autoridades brasileiras têm se esforçado para oferecer abrigo, alimentação e assistência médica aos refugiados venezuelanos, que chegam em condições muitas vezes precárias. Médicos e enfermeiros trabalham incansavelmente para atender às necessidades de saúde dessa população vulnerável. A situação é complexa e exige uma resposta coordenada entre o governo federal, os governos estaduais e a sociedade civil, que precisam unir esforços para enfrentar essa crise. A crise migratória, além do impacto humanitário, sobrecarrega os serviços públicos de saúde, educação e segurança em Roraima. Hospitais, escolas e forças de segurança estão no limite de suas capacidades, tentando lidar com a situação. Roraima é um dos estados menos populosos do Brasil, com uma infraestrutura que já era limitada antes da crise. A chegada massiva de refugiados agrava ainda mais a situação, exigindo investimentos urgentes em infraestrutura e serviços básicos para atender a todos. A crise política e humanitária na Venezuela também lançou um véu de incerteza sobre as relações diplomáticas e econômicas entre os dois países. O Brasil, que antes mantinha laços estreitos com a Venezuela, tem se posicionado de forma crítica em relação ao governo Maduro, condenando a ruptura da ordem democrática e as violações de direitos humanos. A crise econômica na Venezuela, agravada pela queda na produção de petróleo e pela má gestão governamental, também tem gerado impactos negativos para o Brasil. A Venezuela acumula uma dívida bilionária com o Brasil, referente a empréstimos concedidos pelo BNDES para o financiamento de obras de infraestrutura. Além disso, a instabilidade política e a crise humanitária na Venezuela têm gerado incerteza para empresas brasileiras que investem no país vizinho. Diante do cenário complexo e volátil na fronteira com a Venezuela, o Brasil se encontra em uma encruzilhada. A situação exige decisões difíceis e uma abordagem multifacetada. A escalada da crise humanitária e a instabilidade política no país vizinho exigem que o governo brasileiro adote uma postura firme na defesa de seus interesses nacionais, ao mesmo tempo em que se mostra solidário com os que sofrem, sem abrir mão da tradição diplomática e da busca por soluções pacíficas. A diplomacia brasileira tem sido um pilar na busca por estabilidade e paz na região. O Brasil tem defendido, em fóruns internacionais como a OEA e o Mercosul, a necessidade de uma solução negociada e pacífica para a crise na Venezuela, com a restauração da ordem democrática e o respeito aos direitos humanos. A defesa dos direitos humanos é um princípio inegociável para o Brasil. Com a restauração da ordem democrática e o respeito aos direitos humanos, o Brasil tem se posicionado firmemente contra qualquer forma de opressão e violência. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro tem se preparado para lidar com os desafios de segurança na fronteira, reforçando a presença militar na região. A segurança nacional é uma prioridade que não pode ser negligenciada, reforçando a presença militar na região e buscando mecanismos para controlar o fluxo migratório. A gestão do fluxo migratório é crucial para manter a ordem e a segurança, e buscando mecanismos para controlar o fluxo migratório. O Brasil tem implementado medidas rigorosas para garantir que a migração ocorra de maneira ordenada e segura. A crise na Venezuela é um teste para a diplomacia brasileira e exige que o país atue com prudência, firmeza e com a convicção de que a paz e a estabilidade na região são do interesse de todos. A busca por soluções pacíficas e negociadas é um reflexo do compromisso do Brasil com a paz mundial e exige que o país atue com prudência, firmeza e com a convicção de que a paz e a estabilidade na região são do interesse de todos.
o Brasil continua a trabalhar incansavelmente para promover a paz e a estabilidade, não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo.